Guia financeiro para quem mora sozinho. 32 dicas infalíveis para economizar em carreira solo. Série Finanças Pessoais, livro 5. Introdução. Morar sozinho pode parecer à primeira vista o cenário ideal para qualquer pessoa que está saindo da casa dos pais. As vantagens são evidentes. Mais privacidade, independência e ninguém para controlar seus horários. No entanto, é preciso tomar cuidado para não perder o controle das suas finanças. Ao morar sozinho, é imprescindível que você crie certos hábitos cotidianos de economia, que você tenha um controle do seu dinheiro e organize sua rotina. Quanto mais estruturada for sua vida financeira, menos dinheiro você perde morando sozinho. Além disso, fica mais fácil economizar para viagens, compras e outros gastos no futuro. Pensando nessa temática, reunimos neste e-book 30 dicas infalíveis para quem quer morar sozinho sem perder o controle do dinheiro. Primeira dica: poupe e economize sempre. Agora que você mora sozinho, não há mais a quem recorrer para pagar suas dívidas e consertar o vermelho na conta ao final do mês. O carro pode quebrar, o apartamento exigir alguma reforma inesperada e de emergência, entre outras despesas que não estavam inicialmente previstas. Se houver qualquer imprevistos como esses no futuro, vai ser preciso contar com algum dinheiro extra em caixa. Por isso, é sempre melhor prevenir do que remediar. Nesse caso, você precisa estar preparado para qualquer gasto eventual, para qualquer coisa que saia da rotina financeira. Portanto, a palavra de ordem é economize. Separe ao menos 15% de toda a sua renda para investir em alguma aplicação ou economizar em outros tipos de investimento. Esse valor pode ser extremamente útil no futuro, seja para cobrir esses gastos inesperados, seja para realizar algum sonho financeiro de sua casa nova, como a compra de algum móvel. Dica número 2. Educa-se em relação às finanças domésticas. Quem for morar sozinho precisa ter uma boa educação sobre finanças domésticas, inclusive antes mesmo de tomar a decisão de se mudar por conta própria. Isso porque é preciso saber organizar seus próprios gastos, suas despesas e fontes de renda, para que as coisas não saiam do controle e você tenha que assim pedir ajuda aos pais ou amigos. Procure ler blogs sobre educação financeira pessoal, como o blog de Organize. Aprende com os próprios erros e ajeite seus hábitos de consumo. Essas são medidas essenciais para que você tenha uma boa relação com o dinheiro e possa se manter sem sustos no futuro. Dica 3. Estabeleça um calendário de contas. Organizar o pagamento de contas é uma tarefa mais difícil do que parece. Além da data de pagamento do aluguel, do condomínio e da internet, é preciso se planejar também para o pagamento das contas de telefone celular, energia, gastos com o automóvel e cartão de crédito. Idealmente, o vencimento dessas contas deve estar programado para uma data em que sua conta não esteja sem fundos, ou seja, logo após o pagamento de seu salário. Se você já sabe exatamente a data do seu recebimento, procure organizar o vencimento de contas para uma data ao menos uma semana após o dinheiro cair em sua conta. Isso ajuda a evitar o uso do cheque especial e de outros recursos que geram juros, multas e ainda mais gastos desnecessários. Além disso, um calendário de pagamento serve para que você não se esqueça das datas de vencimento de nenhuma conta. Isso pode ser feito de diversas maneiras: um calendário na geladeira, alarme no telefone, posts no computador e anotações em sua agenda. Independente do meio, o importante é que você escolha a forma mais efetiva de se lembrar dessas datas.
Dica 4. Não prorrogue compromissos. Ao morar sozinho, quanto mais adiamos nossos compromissos, mais gastos isso representa para os nossos orçamentos. Se precisamos tomar um remédio com regularidade, por exemplo, ao deixar para comprá-lo na última hora, perdemos a oportunidade de pesquisar preços e de comprar o mais barato. Se tivermos que consertar uma torneira que está vazando no apartamento, deixar para o final de semana pode representar danos adicionais ao material e preços mais altos para a realização do conserto. O mesmo acontece quando saímos atrasados de casa e temos que pegar um táxi no lugar do transporte público. Todos esses gastos adicionais podem ser evitados quando nos planejamos com antecedência. Na medida do possível, procure se preparar para resolver rapidamente os problemas de casa, não ter que adiar compromissos e incluir brevemente esses gastos em seu orçamento. Dica 5. Respeite seu orçamento. Ter uma ideia exata de qual é o seu limite orçamentário é essencial para controlar as despesas ao morar sozinho. É preciso saber exatamente qual é a sua renda e quanto dinheiro você pode gastar com lazer, quanto pode economizar e quanto precisa reservar para despesas fixas como aluguel e contas da casa. É preciso manter um estilo de vida no qual não se gasta mais do que se recebe, porque isso pode levar a um endividamento desnecessário e que nunca mais acaba. É imprescindível seguir esse orçamento à risca, principalmente quando se mora sozinho e não há mais ninguém para cobrir uma eventual falta de dinheiro na sua conta. Dica número 6. Controle a impulsividade. Quando moramos com nossos pais ou até mesmo com amigos, é mais fácil deixar-nos levar pelo impulso de consumo quando estamos fazendo compras. Isso ocorre porque temos a quem recorrer se gastarmos além da conta, bem como porque temos menos contas a pagar. No entanto, quando passamos a morar sozinho, é essencial controlar a impulsividade, seja nas compras de supermercado, seja na balada com os amigos. Gastos excessivos podem comprometer o pagamento de outras contas importantes e, ao final, gerar endividamentos. Por exemplo, se você mora em um apartamento alugado, é preciso ser mais comedido em relação a reformas, pinturas e materiais de decoração. Isso porque quando você for mudar de imóvel, muito provavelmente não poderá levar estes elementos com você. Em vez disso, deixe para investir em móveis, bens realmente úteis, não supérfluos. Com o passar do tempo, sua carreira vai deslanchar, os gastos vão se estabilizar e será possível ceder mais a esses impulsos de consumo. Dica número 7. Atenção ao aluguel. Muitas pessoas que moram sozinhos acabam optando por pagar aluguel, já que não possuem dinheiro para dar entrada na casa própria. No entanto, se esse é um de seus objetivos para o futuro, comprar um imóvel, é preciso analisar se o aluguel é mesmo a melhor opção neste momento. Que tal economizar o suficiente para dar uma entrada em um apartamento em breve? Quando isso ocorrer, é possível financiar o valor remanescente do imóvel para que as prestações tenham valor equivalente ou até mesmo inferior ao valor do aluguel que você paga atualmente. Nesse caso, você estaria pagando um valor mensal por um bem que, ao final, será seu. Em um investimento, ao contrário do aluguel, que nunca mais poderá ser recuperado. Coloque seus objetivos e gastos na ponta do lápis e verifique se esta é uma opção viável para você. Dica número 8. Apague a luz. Tudo bem que para morar sozinho não é preciso um apartamento ou uma casa enorme, com vários cômodos e luzes, mas mesmo assim vale o lembrete de que quando moramos sozinho é mais fácil economizar energia. Isso significa manter acesa somente a luz do cômodo onde estamos,
assim como os aparelhos eletrônicos. Quando se apaga a própria conta de luz, é mais fácil se lembrar desses detalhes. E há alguns segredos para que sua conta não venha tão salgada ao final do mês. Quando tomar banho, que tal desligar o chuveiro entre uma ensaboada e outra? Ou mesmo ao usar o shampoo. Afinal, não vai ter ninguém batendo a porta pedindo para você se apressar, não é mesmo? Alterar o chuveiro para o modo verão, além de ser melhor para a sua saúde, também pode significar uma boa economia. Na mesma forma, sua geladeira não precisa ficar no nível máximo, já que ela vai ser aberta poucas vezes ao dia com apenas uma pessoa em casa. O mesmo pode ser feito com os aparelhos eletrônicos. Você se surpreenderia com a energia gasta ao deixar na tomada aparelhos como TV, computadores, carregadores e outros dispositivos que ficam em stand-by quando não estão sendo usados. Crie o hábito de desligá-los por completo ao sair de casa e economize na conta de luz. Dica número 9. Ande mais a pé. Ao morar sozinho, é importante pensar também sobre o impacto do uso dos meios de transporte em sua vida. Quando decidimos morar perto do trabalho, diminui a necessidade de termos um carro à disposição na garagem. Nestes casos, vale a pena até mesmo colocar na ponta do lápis se um automóvel é realmente necessário. Afinal, os gastos com IPVA, seguro obrigatório, combustível e manutenção não param de crescer. Enquanto isso, o valor do mercado de carros usados só diminui. Ou seja, será que vale mesmo a pena ter um automóvel em casa? E já que você está sozinho, não mora com filhos ou cônjuges, por que não aproveitar para andar a pé e fazer um exercício? É mais barato e ainda ajuda você a se manter saudável. Por mais econômico que seja se locomover de ônibus para distâncias relativamente curtas, é possível gastar um pouco de energia caminhando e assim contribuir para enxugar suas finanças. Dica número 10. Cuidado com os pequenos gastos. Um dos maiores perigos de quem mora sozinho é deixar aqueles gastos menores do dia a dia tomarem todo o orçamento pessoal, sem nem perceber. Seja com compras na padaria do bairro, seja em lojas e salões de beleza, é fundamental que você racionalize sobre a efetiva necessidade de algumas destas compras, porque muitas vezes elas poderiam ser evitadas. Por exemplo, em vez de comprar livros, que tal frequentar a biblioteca de seu bairro? Em vez de ir ao salão para fazer as unhas, que tal mantê-las em ordem você mesma? Em vez de comprar um bolo pronto na padaria, que tal aprender a fazer em casa com ingredientes mais baratos e que rendem mais? Estas pequenas medidas de economia podem significar um dinheiro extra ao final do mês. Por menores que sejam estes gastos, quando acumulados representam um valor significativos e podem fazer toda a diferença em seu orçamento. Dica número 11. Registre seus gastos e ganhos. Já falamos sobre a importância de manter um controle de seus gastos e de fonte de renda por meio de um orçamento. Ter esse controle é fundamental para qualquer planejamento financeiro, já que é preciso saber exatamente com quanto dinheiro contar, para só então organizar o que pode ser usado e o que deve ser cortado. Para isso, existem ferramentas interessantes que ajudam nessa tarefa de organização orçamentária. A Organize possui um sistema online de gerenciamento de renda, gastos e despesas para pessoas físicas e jurídicas. Poder contar com esta ferramenta é extremamente útil para quem mora sozinho, para otimizar finanças e planejar melhor os gastos futuros. Dica número 12. Faça compras por mês. A pessoa que mora sozinha não tem a quem recorrer quando falta algo na geladeira. Por isso, precisa sempre estar bem organizada ao realizar as compras por mês. Uma boa dica é manter uma lista de itens no computador que possa ser sempre atualizada. Ao final de cada mês,
você analisa o que irá precisar, o que ainda tem de sobra em casa. Além disso, quando você compra maiores quantidades de produtos, há mais promoções e preços vantajosos. Com essa lista em mãos, fica mais fácil planejar suas idas ao supermercado e evita compras de última hora, que sempre saem mais caras. Quanto menos visitas urgentes ao armazém da esquina, melhor, porque esses estabelecimentos normalmente cobram mais caros por seus produtos, o que pode contribuir para que você extrapole seu orçamento. Ao realizar compras mensais, você evita gastos como estes e planeja melhor suas finanças. No entanto, é preciso ter cuidado. Ao fazer compras mensais, é fácil se empolgar e comprar grandes quantidades de produtos perecíveis. Quando moramos sozinhos, demoramos mais a consumir esses produtos e eles acabam se perdendo, o que também é um desperdício de dinheiro. Por isso, calcule bem a quantidade de itens perecíveis para não deixá-los apodrecer na geladeira. Uma dica é aproveitar esses produtos e congelá-los para não apodrecê-los. Dica número 13. Aprenda a cozinhar. Aprender a cozinhar é uma das principais medidas para quem mora sozinho. Economizar. Isso porque quando pedimos comida fora ou deixamos para comer no restaurante mais próximo, acabamos gastando muito mais do que se nos alimentássemos em casa. Mas, para comer bem em casa, é preciso aprender a cozinhar. Para quem está dando os primeiros passos na cozinha, é interessante começar do básico. Aprenda a fazer os itens mais comuns do dia a dia, como arroz, feijão e massas. Com o tempo, busque novas receitas para ter um cardápio mais elaborados e variados na cozinha de casa. Para iniciantes e apreciadores em geral, sites como o Panelinha, da Rita Lobo, e o Moldando o Afeto, do Guilherme Pauline, contêm boas receitas simples e gostosas, bem como algumas mais avançadas para ir se aventurando à medida que você desenvolver melhor suas habilidades. Dica número 14. Leve de casa. Bem relacionado à dica do item anterior, levar de casa as refeições do dia a dia também é uma recomendação extremamente econômica para quem mora sozinho. Ao invés de almoçar fora e de fazer lanches caros em padarias e afins, que tal preparar sua própria refeição em casa? Além de mais economia, essa medida é até mais saudável, principalmente se você precisar seguir à risca uma dieta mais restritiva. Essa estratégia diminui as tentações de comer fora de casa e ajuda a controlar o orçamento. Basta comprar uma boa vasilha para levar sua quentinha e se programar no dia anterior. Isso também vale para outros itens, por exemplo, que tal levar de casa uma garrafinha de água? Isso evita que você tenha que comprar água na rua, além de poder reabastecer sua garrafa no bebedouro do trabalho ou da faculdade, ou mesmo pode ser feito com itens de higiene pessoal. Leve de casa e economize. Dica número 15. Faça confraternizações na sua casa. Quem mora sozinho pode economizar bastante ao substituir algumas baladas e saídas por festinhas em casa. Tudo bem que será necessário realizar uma limpeza no dia seguinte, que pode ser irradiada entre os participantes da confraternização. Mas, em vez de pagar caro por uma cerveja no bar, que tal chamar seus amigos para encher o seu freezer? Vai ao cinema? Por que não assistir a um filme na sua TV, em sua própria sala? Vocês economizam com os ingressos e até mesmo com pipoca, fazendo em casa, além de ser bem mais divertido e confortável. Ao levar algumas dessas confraternizações para a sua casa e para a casa de seus amigos, é possível economizar muito durante o mês. Os preços praticados em bares e boates são bastante abusivos, além de você e seus amigos se sentirem mais à vontade num ambiente caseiro. Adote essa estratégia em alguns períodos do mês e aproveite esta oportunidade de poupar.
Dica número 16. Não deixe as contas fora de controle. Quando estiver morando sozinho, não há nada mais perigoso para as finanças pessoais do que deixar as contas saírem do controle. Quando menos esperamos, uma conta atrasada vem carregada de juros e multas, o que pode comprometer todo o planejamento do mês. A partir daí, acabamos deixando outras contas e prazos saírem do controle e nos afundamos em dívidas. Por essas razões, é muito importante manter um controle minucioso de suas contas. Se em algum mês o balanço não fechar, não deixe para sanar essa dívida no mês seguinte. Corte todos os gastos supérfluos e faça já os sacrifícios necessários para reorganizar as suas finanças. Esse tipo de estratégia evita que as dívidas se tornem uma bola de neve e ao final sejam impagáveis. Dica número 17. Seja criativo nas fontes de economia. Muitas vezes, essas oportunidades de cortar gastos só aparecem na prática quando estamos mais atentos aos gastos do cotidiano. Por isso, é tão importante estar sempre a par das finanças domésticas. Algumas transformações simples podem fazer muita diferença no final do mês. Por exemplo, ao substituir um amaciante comum por um amaciante concentrado, você estende o tempo de uso do produto e reduz o gasto com a lavagem de roupas em casa. Ainda, se você tem garagem em seu apartamento, mas não tem carro, por que não aproveitar para alugar a vaga para alguém? Isso pode complementar sua renda. Dica número 18. Evite acumular dívidas no cartão de crédito. Cartões de créditos parecem, de início, uma boa opção para quem mora sozinho. Afinal, é possível fazer compras com valores maiores de forma parcelada em vários meses. Mas isso é extremamente perigoso para suas finanças, pois compromete uma renda futura que ainda é incerta. Nestes casos, em vez de fazer várias compras no cartão de crédito e aumentar suas dívidas, por que não economizar e realizar essas compras à vista? É muito mais comum conseguir descontos e quedas significativas de preço quando realizamos pagamentos à vista. Além disso, você deixa de comprometer o orçamento no futuro, podendo, inclusive, economizar para novas compras. Dica número 19. Seja realista ao lidar com seu orçamento. Um dos maiores erros de quem mora sozinho é viver além de seu orçamento. Gastar menos do que ganha pode parecer um conceito fácil à primeira vista, mas é comum se empolgar quando temos uma casa toda à nossa disposição. Acabamos idealizando um estilo de vida e um cenário que não necessariamente corresponde à realidade orçamentária em que vivemos. Por isso é importante se ater à realidade de seu orçamento ao morar sozinho. Saiba quando é possível gastar mais e quando é necessário economizar. De nada adianta começar essa empreitada de morar por conta própria e pagar suas próprias contas se em alguns meses será preciso pedir ajuda aos seus pais para cobrir um rombo na sua conta bancária. Dica número 20. Economize em um fundo para emergência. Morar sozinho também exige que você se preocupe com as imprevisibilidades do futuro. Muitas vezes nos deparamos com gastos com os quais não contávamos, como reparos no carro, pequenas reformas de última hora na casa, compra de materiais e até mesmo emergências de saúde. Por essas razões, é imprescindível contar com um fundo de economia justamente para emergências assim. E de nada adianta utilizar esse dinheiro para uma viagem de última hora, nem para cobrir gastos excessivos em um mês mais apertado. Faça com que esse dinheiro efetivamente renda e que esteja à disposição no caso de imprevistos reais. Aplique em fundos de investimento que permitam resgate imediato, sem carência, ou então
em aplicações mais conservadoras, como poupança e previdência privada. Por menores que sejam esses rendimentos, é melhor deixar este valor separado na sua conta corrente para que você não o utilize com outras finalidades. Dica 21. Estabeleça metas financeiras de curto e longo prazo. Estabelecer metas financeiras, sejam elas de curto ou de longo prazo, é extremamente importante para uma pessoa que mora sozinho. Isso serve para você planejar melhor suas finanças, não deixar que as contas fujam de controle e, ao final, ser capaz de realizar seus objetivos financeiros. Por exemplo, que tal estabelecer como meta esse ano economizar o suficiente para realizar uma viagem de final de ano? Ou então, que tal estabelecer como objetivo profissional receber uma promoção e alavancar seus rendimentos no ano que se segue? Essas metas, além de te ajudar a se manter na linha, podem também servir como incentivo para que você não deixe de realizar seus sonhos. Dica número 22. Móveis de segunda mão podem ser uma ótima opção. Tudo bem que você quer uma casa bonita e cheia de móveis sofisticados para compor os ambientes. Mas, enquanto seu orçamento não permitir esse tipo de regalia, por que não se conter com móveis de segunda mão? Hoje em dia, na internet e nas redes sociais, como por exemplo o Facebook, sites de vendas como o OLX e Mercado Livre, há várias oportunidades de anúncios, de compras e vendas desses móveis. É uma boa oportunidade para quem procura itens relativamente baratos, mas ainda quer ter um bom leque de opções a seu dispor. Basta ficar de olho nos anúncios e pesquisar bem os produtos ofertados, que é possível fazer um bom negócio nesse tipo de site. Dica número 23. Itens básicos não precisam ser mais caros. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas têm percebido que alguns itens de consumo do cotidiano não precisam ser mais caros, nem de marcas famosas. Cada vez mais, supermercados e redes de armazém investem em produtos genéricos, de marca própria, como produtos de limpeza, de higiene pessoal e de utensílios para casa. E é muito fácil economizar dessa forma. Por exemplo, é possível encontrar pela metade do preço bons materiais de limpeza, como por exemplo em detergentes, sabão em pó, desinfetantes, entre outros, que não necessariamente têm uma boa marca, nem são famosos no mercado. O mesmo acontece com escovas de dente, papel higiênico, esfregões, papel toalha, esponjas e outros produtos desse tipo. Portanto, quando estiver indeciso no corredor do supermercado, não tenha medo, leve o produto mais barato. Dica número 24. Aprenda a dizer não para programas fora do seu orçamento. Quando você mora com seus pais e não tem contas com as quais se preocupar, é mais fácil sair ocasionalmente do orçamento e se dar ao luxo de comer em restaurantes mais caros ou sair para uma boate mais exclusiva. No entanto, quando se mora sozinho, é importante desenvolver a habilidade de dizer não para programas que fogem de sua realidade financeira e que, por essa razão, podem comprometer seu planejamento orçamentário. Aprenda o quanto antes a controlar seus impulsos quando receber ligações de seus amigos e recuse sair de casa para programas muito caros. Seu bolso agradece. Dica 25. Invista em sua saúde. Cuidar da saúde não é hoje uma preocupação somente de aposentados e de pessoas entrando na terceira idade. Cada vez mais, viver uma vida saudável com alimentação correta e a prática constante de esportes é medida também de economia para pessoas mais jovens. Isso porque problemas de saúde nessa idade podem ser extremamente perigosos e caros para suas finanças. Além de contar com um plano de saúde como segurança, é importante cuidar para que você não adoeça com frequência,
nem tenha que frequentar o hospital todo mês. Esse tipo de medida pode ajudar muito suas finanças. Dica número 26. Aprenda a otimizar o uso de sua máquina de lavar. Muitas pessoas que moram sozinhas acabam cometendo alguns erros básicos nas atividades domésticas simplesmente por desconhecimento. Isso é muito comum quando se passa a lavar as próprias roupas. Para evitar desperdícios e gastos excessivos nas contas de água e de luz, procure ligar a máquina somente quando tiver acumulado uma grande quantidade de roupas para lavar. Além disso, evite utilizar água quente nos ciclos de lavagem, porque ela danifica as roupas e gastam mais energia elétrica. Algumas máquinas de lavar também são secadoras, o que pode ser extremamente útil em climas chuvosos. Quando faz calor, evite ao máximo utilizar a secadora e apenas pendure as roupas no varal. A economia será significativa. Dica número 27. Livre-se de itens desnecessários. Ao morar sozinho, você tem uma ótima oportunidade de adotar um estilo de vida mais frugal, com menos poses materiais, seja em razão do tamanho do seu novo apartamento, seja da falta de necessidade de alguns itens que você mantinha em casa. Por exemplo, qual a necessidade de manter livros antigos em seu apartamento? Por que não vendê-los em um sebo? Além de conseguir uma quantia razoável com essa venda, é possível economizar espaço em sua casa. Procure verificar também quais dispositivos eletrônicos você realmente usa no seu dia a dia. Alguns podem ser facilmente cortados dessa lista e, por essa razão, podem ser vendidos. Com esse dinheiro, invista em móveis e aparelhos efetivamente necessários em sua nova casa. Dica número 28. Coopere com seus vizinhos. Uma boa dica de economia para quem está começando nesta jornada de morar sozinho é conhecer seus vizinhos. Essa é uma ótima oportunidade de fazer amizades e, por que não, cooperar em termos financeiros. Por exemplo, que tal dividir o sinal de internet com o seu vizinho? Dessa forma, vocês cortam a conta pela metade, ou mesmo podem ser feitos com outros gastos, como rodízios de caronas e compras maiores para casa. Você mantém sua individualidade, mas consegue economizar por meio dessas medidas simples. Dica número 29. Planeje-se com antecedência suas viagens e outras formas de lazer. Ao planejar com mais antecedência suas viagens e outros programas legais, como shows, passeios, idas a restaurantes, entre outros, é possível economizar muito. Por exemplo, em baixa temporada é mais fácil conseguir preços promocionais em passagens aéreas e em estadias. O mesmo ocorre com saídas em restaurantes que podem ser reservadas com antecedência em sites de compras coletiva, o que também garante mais economia para seu caixa no final do mês. Dica número 30. Aprenda você mesmo a faxinar a casa. Pode parecer duro à primeira vista e você pode até não estar habituado a faxinar a própria casa, mas essa é uma maneira muito importante de cortar gastos ao morar sozinho. Muito provavelmente seu apartamento não será enorme, o que reduz ainda mais o trabalho de limpar a própria casa. A realização de serviços domésticos tem ficado cada vez mais cara, até mesmo para a contratação dos serviços de diaristas. Por isso, que tal economizar uma quantia significativa fazendo uma faxina semanal na casa? Encare isso como uma terapia. Coloque uma boa música no último volume e gaste algumas horinhas para limpar o apartamento. É rápido, econômico e mais fácil do que você imagina. Dica número 31.
Tenha conta em um banco com um bom internet bank. Se você não quer atrasar suas contas, verificar seu saldo de onde estiver e não cair na dúvida se dá ou não para comprar aquele item no fim do mês, utilize o Internet Bank. Esse tipo de aplicativo é desenvolvido para ser seguro e permitir suas transações bancárias sem qualquer problema. Dica número 32. Preze pela qualidade na alimentação para evitar doenças. Sua saúde deve ser priorizada sim. Se exercitar, procurar opções saudáveis de alimentação, equilibrar trabalho e vida pessoal são algumas das atividades que beneficiam seu corpo e mente. Assim, você cultiva seu bem-estar e evita problemas no futuro que podem custar muito mais caro. Então lembre-se, de nada adianta gastar pouco no fast food durante a semana se isso te deixará doente e gastando com remédios e exame. Antes de concluirmos a leitura desse livro, se inscreva no canal e curte e compartilhe com quem precisa saber mais sobre finanças pessoais. Vamos para a conclusão desse livro. Como se pode perceber, morar sozinho vai muito além do que conquistar as tão sonhadas independências e privacidade. É preciso adquirir também consciência das próprias finanças e da melhor forma de gerir seus gastos. Afinal, a última coisa que você quer ao morar sozinho é voltar a depender do dinheiro dos seus pais no final do mês, não é mesmo? Aposte nessas dicas e não passe mais nenhum aperto financeiro na sua nova vida. Não há como errar. Essa foi a leitura do livro Guia Financeiro para quem mora sozinho, 32 dicas infalíveis para economizar em carreira solo. Série Finanças Pessoais, livro 5.